Olá pessoal, um grande abraço a todos. Estamos iniciando mais uma aula de rede de dados. Nas últimas aulas nós temos falado sobre a parte de redes de maneira geral para você técnico em mecatrônica, né? A importância das redes, de conhecer sobre as redes, sobre a transmissão de dados, sobre a estrutura dessa transmissão de dados. A importância do técnico em mecatrônica conhecer sobre isso. Na aula passada nós falamos sobre a classificação das redes, nós falamos sobre os tipos de redes que nós temos. E na aula de hoje eu te convido a entrar na parte de meios de transmissão. Há 2 aulas atrás nós falamos sobre velocidade de transmissão, falamos da forma com que os dados são transmitidos. E hoje nós vamos falar sobre o meio, sobre aquilo que é utilizado para se transmitir os dados. A gente tem aí uma ampla faixa, né, de forma de transmitir os dados e especificamente hoje nós vamos falar sobre o cabo coaxial. Tá? E aí nas próximas aulas a gente vai vendo outras formas de se transmitir os dados. Eu vou, antes, né, da gente entrar nesse assunto de meios de transmissão, antes de falar sobre o cabo coaxial, eu quero fazer com você uma revisão dos assuntos que nós tratamos na aula passada, uma revisão então sobre o que nós vimos a respeito dos tipos de redes e também fazer a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então vamos para a nossa revisão. Tá aí então na sua tela a nossa revisão passa então pelos tipos de redes, tá? Sobre a classificação das redes. E os tipos de redes, nós vamos rever o que nós vimos na aula passada, que essas redes elas podem ser classificadas de acordo com a sua extensão geográfica e de acordo com a hierarquia da rede, certo? Bom, com relação à extensão geográfica, essa rede, a extensão geográfica, ela relaciona a rede com a sua capacidade de alcance. O quanto que essa rede consegue alcançar, né? O número de usuários que essa rede ela consegue chegar. A qual o número de usuários, né? Mas geograficamente, qual é o tamanho dessa rede? Então, com relação à extensão geográfica, a nossa rede ela pode ser uma LAN, ela pode ser uma MAN ou ela pode ser uma WAN. Vamos ver então cada um desses itens que nós estudamos então na aula passada. A LAN significa Local Area Network, que é uma rede de área local. Essa nós vimos que é a LAN, né? A LAN é a rede que nós temos nos escritórios, nas escolas, nas empresas, né? De maneira a abranger apenas o local, né? Onde aquele local específico, aquele prédio, tá? É o que nós então chamamos de rede local, tá? É conhecida como rede local. Ela é composta por computadores que são conectados, né? Interconectados por meio das suas placas de rede, por meio dos cabos, né? Por meio também do Wi-Fi, né? E possibilita a troca de informações, programas e recursos. Mas isso de maneira local, pessoal. A abrangência ela é dentro do mesmo prédio. Então, se você considerar a LAN como algo local, né, é exatamente isso que ela vai representar, né, a localidade da sua rede. E aí, a LAN, né, ela vai interligar esses computadores, né, em uma abrangência local, ou seja, mesma sala, mesmo andar ou mesmo prédio, né, no máximo o mesmo prédio. Então, está aqui uma LAN, né, você pode até ter alguns servidores, impressora tal, mas isso está então tudo no mesmo local. O objetivo então é de compartilhar recursos e também compartilhar arquivos. Então essa é a nossa rede local. O outro tipo de rede, né, a classificação com relação à sua abrangência, né, com relação ao seu posicionamento geográfico, né, é a MAN, que é a Metropolitan Area Network, que é então a nossa rede de área metropolitana, né? Quando a gente fala de metrópole, nós estamos falando de cidade, né? Aí
aspecto geográfico já passa a ser maior. No caso da MAN, esse tipo de rede ele vai ter características parecidas com as redes locais, né, mas elas vão operar com velocidades maiores. Tá? Ela vai utilizar então o espaço público, e essa é uma característica marcante da rede MAN. Né? Então ela precisa ser licenciada pelo Estado. E quando eu digo Estado aqui, pode ser Estado, cidade, país, enfim, vai depender da sua abrangência. Normalmente elas são licenciadas pelas prefeituras, por terem então essa abrangência metropolitana. Tá? Então essa é a nossa rede MAN. Um exemplo, né? São as redes de CATV, né? Que são as redes de TV a cabo. Né? E essas redes, né, que elas transmitem lá não só TV a cabo, mas também transmitem dados, né, para a internet, sobre uma abrangência da cidade, né? Essa rede, então, ela é um exemplo de rede metropolitana que precisa, né, como nós vimos, ela vai precisar então de uma autorização para operar naquela cidade, né? Ela precisa de uma licença, né? Não é só sair colocando cabo ali nos postes que sem permissão nenhuma. Você precisa de uma permissão aí das autoridades municipais. Então essa é a nossa rede metropolitana, ela vai ter uma abrangência da cidade. Então muitas vezes ela vai interligar algumas redes locais. Tá? Então esse é o objetivo da nossa rede MAN. E aí nós temos a rede WAN, né? Esse W do WAN é de wide. Wide significa longa. São as redes de longa distância. Então ela vai ser composta por máquinas de usuários e por também uma subrede que interconecta essas máquinas. Então normalmente, né, as subredes elas pertencem a uma empresa de telefonia ou a um provedor de serviços de internet. A WAN, né, são redes que essas redes elas são suportes, né, de telecomunicações que vão cobrir aí distâncias que vão a dezenas de milhares de quilômetros, normalmente utilizando fibra ótica e satélite. Então, no caso da rede WAN, são as redes de longa distância, né? São as redes que elas vão ter como objetivo interligar as redes metropolitanas e as redes locais. Então, nesse caso, né, a rede WAN ela vai ter justamente essa função, que é de conectar as redes locais. Um exemplo disso são as redes, são os provedores de internet, né? Que ele vai justamente interligar os usuários, ele vai interligar a sua rede local no seu escritório, na sua escola, no seu trabalho, né? Aquela rede local com outras redes, inclusive redes fora do país, em outro continente, né? Do outro lado do mundo, né? Através da internet. Então, por isso que os provedores de internet eles representam muito bem aí as redes WAN, que são as redes de longa distância. Então a gente tem aqui uma representação. Nessa representação a gente tem então as LANs, né, que são as redes locais, interligadas aí pelas MANs, né, que são as redes metropolitanas. E essas MANs e LANs são interconectados então pelas LANs. Tá? Aqui nessa figura surgiu a PAN, né, que é uma rede menor ainda, que são as redes aí, são menores que as redes locais, que são aquelas onde você utiliza a comunicação Bluetooth ou comunicação por laser, uma comunicação normalmente via rádio, né? Normalmente se utiliza o Bluetooth para fazer algumas comunicações dentro da comunicação local, dentro da rede local. Então aí aparece essa rede PAN aqui, mas as três principais que nós vimos com relação à sua extensão geográfica então a rede LAN, a rede MAN e a rede WAN. Né? Nós temos então essas três redes. Bom, nós vimos então os tipos de rede com relação à sua extensão geográfica e vimos também com relação à hierarquia da rede. Então, com relação à hierarquia, nós podemos classificar essas redes, né? E elas podem ser divididas em rede ponto a ponto, né? E rede cliente-servidor. No caso da rede ponto a ponto, os computadores são conectados entre si através de um cabo de rede. Então, quando você conecta duas máquinas, você conecta dois computadores utilizando um cabo de rede, e isso pode não ser muito comum nas residências, mas na indústria,
né? Isso ainda é utilizado, tá? Até por conta de algumas limitações que você tem do próprio Wi-Fi, né? Você ainda utiliza muito cabo, até por conta de interferência que o Wi-Fi pode sofrer. Se você tiver ali um compressor, o motor ele vai acabar interferindo nessa rede Wi-Fi, então muitas vezes você tem que usar cabeamento e muitas vezes você tem que usar uma blindagem nesse cabeamento. Então essa rede ponto a ponto é quando você interliga um computador no outro. A teoria nos diz que você pode conectar aí até 6 máquinas, mas isso muitas vezes é inviável, né? Uma máquina ter a capacidade de se conectar a 6 outras máquinas, né? Sem passar por um concentrador. Isso hoje é inegociável, né? Isso acontecia no passado, quando você tinha as redes Talking Ring, né, outros tipos de rede em anel, outras topologias que a gente vai ver mais à frente, mas hoje em dia, nas redes estrelas que nós temos, o máximo que a gente pode ter numa rede ponto a ponto é uma rede com 2 pontos, né? Uma rede com uma máquina e outra máquina e um cabo de rede interligando essas máquinas. Então, quando você liga um computador direto no outro, você está fazendo então uma rede ponto a ponto. E aí você tem a rede cliente-servidor. Essa rede cliente-servidor ela vai possuir um ou mais servidores, né, vários computadores conectados a eles, que aí vão ser denominados clientes. Tá? Então normalmente se utiliza um concentrador, um hub aqui, a gente vai estudar sobre os hubs, sobre os switches mais à frente, para fazer então a interligação. Então você tem só uma máquina ligada no equipamento de rede, né? E essas máquinas, algumas dessas máquinas vão ser servidores, né? Vão prestar um serviço à rede. E aí, como nós vimos lá quando nós estudamos o servidor, né? Ele pode ser então servidor de arquivo, servidor de correio eletrônico, servidor de backup, né? Então você pode ter ali máquinas fazendo várias funções aí nessa rede, tá? Então essa é a nossa rede cliente-servidor. Então nessas redes, os servidores centralizam os serviços utilizados pelos demais computadores da rede. Então você tem o servidor, que é quem presta um serviço à rede, e você tem o cliente, aquele que vai usufruir do serviço da rede. Então por isso que a rede se chama rede cliente e servidor. Então dessa forma, né, a rede cliente-servidor ela vai ser a maioria, né, nas redes onde a gente tem normalmente não somente a comunicação entre duas máquinas, mas você tem sempre uma prestação de serviço a essa rede e essa prestação ela é feita então pelos servidores. Legal, pessoal. Então eu tinha deixado aqui alguns exercícios, né, para validação da sua presença. Exercícios esses que eu gostaria então de fazer a correção neste momento. Então, dessas eram 4 questões, né? E a primeira questão pedia para você definir então uma rede LAN. Então, o que é uma rede LAN? Tá? É uma rede de área local, né? Então composta por computadores que são conectados através de placas de rede e cabos, e aí possibilitando então a troca de informações, programas e recursos. Então essa era a rede LAN, tá? A rede LAN que nós vimos então na nossa revisão. Outra questão que nós tínhamos, né, era com relação a pedindo para você definir então uma rede WAN, né? A segunda questão, defina a rede WAN e cite exemplo, né? A rede WAN ela é uma rede de longa distância, tá? Então ela é composta por máquinas de usuários e também por uma subrede, né? Uma rede menor que vai interconectar essas máquinas, tá? Então exemplo, né? A empresa de telefonia, né? Os provedores de serviço de internet são exemplos aí de redes de longa distância, né? De redes WAN. Na terceira questão, pedia para você definir uma rede ponto a ponto, né? Que são as redes onde os computadores estão conectados diretamente entre si através de um cabo de rede, tá? Normalmente 2 máquinas conectadas, mas podendo chegar a 6 máquinas no máximo. Então essa era a resposta da terceira questão. Na quarta questão, pedia para você definir uma rede cliente-servidor e como nós vimos, né, uma rede que possui
um ou mais servidores, né, e vários computadores conectados a eles, que são os denominados clientes. Então essa era a nossa rede cliente-servidor, né, e nessa rede cliente-servidor normalmente, né, se utilizava então um concentrador para centralizar as informações. Então essas eram as questões então da nossa lista de exercícios. Espero que você tenha feito essa lista, né? Corrija então com esse vídeo, né? Verifique se você acertou, tá? Se tiver alguma dúvida, então volte aí o vídeo da aula passada para verificar então quais são as suas dúvidas. Muito bem, pessoal, e assim a gente encerra a revisão, a correção dos exercícios dessa aula, e a gente já começa então a falar sobre o tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então, de acordo com a nossa vinheta, nós vamos falar então sobre meios de transmissão, sobre cabo coaxial, tá? Então, já começando a falar sobre os meios de transmissão, né? E o que vem a ser então um meio de transmissão, né? O meio de transmissão, pessoal, é justamente aí quando é a forma com que você usa para transmitir os seus dados. Então, esses dados que vão ser transmitidos, né, eles vão ser utilizados, ele utiliza um meio, uma forma para sua transmissão. E a gente vai justamente estudar esses meios, essa forma, então, de transmitir os nossos dados. Então, começando aí pelos meios de transmissão e classificando eles, né, dizendo, então, que esses cabos, esses meios de transmissão, eles podem ser, então, divididos em guiados e meios não guiados, tá? Poxa, mas o que vem a ser então meio guiado e meio não guiado, tá? O meio, vamos começar a respeito dos meios guiados, né? E nos meios guiados, eles vão ser então aqueles que vão transmitir os bits através de algo físico, né? De algo que você consegue pegar. Quando a gente fala de algo físico, é algo que você está vendo, tá? E nesse caso, né, o que você está vendo? O que você consegue ver que consegue transmitir dados? Os fios de cobre, tá? Principalmente o cobre aí é utilizado nas transmissões. A fibra ótica, né? Outra grande forma de se transmitir informações. Então o fio de cobre, a fibra ótica, são meios guiados, são aqueles que vão transmitir os bits através de algo físico, tá? E o que é o inverso, né? O que é o contrário de algo físico, né? Seria então aquilo que é utilizado nos meios não guiados, né? Então os meios não guiados são aqueles que transmitem os bits através do ar. Então ele vai utilizar o ar para fazer a transmissão dos dados, tá? E quem faz isso, né? E qual é esse meio, né? As ondas de rádio. A onda de rádio ela é utilizada para transmitir dados, né? Não só de dados binários, mas também imagem, também transmissão de som, assim como também que não é tão utilizado hoje em dia, mas o laser, né? Quer dizer, não é tão utilizado entre aspas, né? Porque o controle remoto faz o uso do laser, né? E você não vê, né? Parece ali uma mágica, né? Você aperta ali e liga ou desliga, né? Ou muda de canal, enfim. Mas isso está acontecendo através, muitas vezes, do laser, tá? Outras vezes também são ondas de rádio, tá? Mas quando você tem o LEDzinho ali, isso é via laser, tá? Quando você não tem, é via onda de rádio, tá? RF, que a gente vai aí mais para frente estudar sobre. Então, pessoal, esses são os meios não guiados. Então, quando você não tem nada, né? Você não enxerga, não visualiza, então esses são meios não guiados. Quando você visualiza algo, aí nós temos os meios guiados, tá? Bem, e aí então, né, a gente vai entrar nessa parte do cabeamento agora, né? Vamos falar sobre o cabeamento, sobre estabelecer aí alguns tipos de cabeamento,
Mas antes, né, de falar de cabeamento, né, quando a gente fala de cabo, o pessoal dá muitas soluções aí que nem sempre são as soluções mais corretas, tá? Então, primeiramente, pessoal, um cabeamento ele precisa ser confiável, tá? Então, vamos sempre partir desse princípio. Então, olha só, aqui nessa foto, né? Você tem ali um cabo, ó, que ele sai aqui da janela, né? Passa pelo poste lá de luz, né? Por cima do ar-condicionado e vai para algum lugar, não sei se para o segundo andar ou para o primeiro andar, enfim. Esse não é um exemplo de cabeamento confiável, né? Um cabeamento confiável, ele tem justamente que utilizar conceitos, né? E esses conceitos que a gente vai estudar, e aí você precisa entender, né, como funciona, né, qual que é a ciência por trás dessa parte de cabeamento, tá? Então, para que você possa então prezar aí por um cabeamento confiável, que não é o exemplo desse daqui. Bom, pessoal, e falando então de cabeamento, começamos a falar sobre o cabo coaxial. Então, que vem a ser o cabo coaxial? O cabo coaxial é um tipo de cabo que é utilizado para transmitir sinais, tá? O objetivo dele é a transmissão de sinais. Esse tipo de cabo ele é constituído por um fio de cobre condutor, revestido por um material isolante e rodeado por uma blindagem. Deu para imaginar como é esse cabo? Bom, não precisa, vamos dar uma olhada na foto dele. Esse aqui é o nosso cabo coaxial. Aliás, vamos deixar ele um pouquinho maior, olha. Está aqui o nosso cabo coaxial. Então ele vai ter o quê? De acordo com o que estava na nossa tela anterior, ele tem um condutor, né? Por esse condutor interno que vai passar ali os sinais elétricos. Ele tem aqui uma capa, né? Um isolante. Esse isolante vai proteger, né, esse condutor interno dessa malha, né? E essa malha, então, ela não vai entrar em contato com esse condutor interno por conta desse isolante, tá? E aí é o que vai realmente permitir que esse condutor interno possa transmitir a informação. Mas qual é a função dessa malha? Essa malha ela vai executar o que nós chamamos de gaiola de Faraday. Ela vai fazer a blindagem do sinal que está no condutor interno, né? Ela vai fazer essa blindagem para que as ondas eletromagnéticas, né, não cheguem até esse condutor interno, né? Para que você não tenha ruído chegando a esse condutor interno aqui. Então ele vai blindar o cabo para que você não entre aí com as ondas eletromagnéticas, tá? Para que se modifique a informação do condutor interno. Então ela vai fazer justamente uma blindagem, tá? E essa blindagem ela é importante aí, principalmente quando você tem transmissão de áudio e também de vídeo. Por isso que o cabo coaxial ele é o cabo utilizado nas câmeras, nas antenas, é utilizado na transmissão de onde você tem que completar a transmissão de áudio. Então aí você utiliza o cabo coaxial. Tá? Então é justamente por causa dessa malha. Então essa malha ela vai proteger esse condutor interno quanto à interferência eletromagnética. Quem que gera essas interferências eletromagnéticas? Motores, reatores, né? Uma série aí de circuitos que são indutivos, né? Acabam gerando esse ruído que vai realmente prejudicar o sinal do nosso condutor interno, o sinal que vai estar trafegando aqui pelo nosso condutor interno. Tá? Então essa é a forma aí que vai estar, que a gente consegue enxergar aí a transmissão do cabo coaxial. Os cabos coaxiais eles são usados então normalmente, tá, em circuitos do que nós chamamos de CFTV, né, que é a rede de TV a cabo, né, e também transmissão de imagens devido à sua eficaz blindagem. Aí eu acrescento também transmissão de áudio, né? Transmissão de som. Então, no caso da CFTV, as operadoras de TV a cabo, também de internet, utilizam o cabo coaxial por causa dessa blindagem, então, que ele vai nos fornecer, tá?
Então essa blindagem ela vai ser extremamente importante, por isso que o foco do uso do cabo coaxial hoje é então para esse tipo de operação, tá? Transmissão de imagem e também de som. Tá? Falando então, pessoal, dos tipos de cabo coaxial. Nós temos dois tipos de cabo coaxial, né? Nós vamos classificar ele de duas formas. Então você tem lá o cabo de 50 ohms, né? E o cabo de 75 ohms. Esse cabo de 50 ohms ele é chamado de cabo coaxial fino, né? Ele vai ser usado em transmissões digitais. Tá? Já o de 75 ohms, ele é o cabo coaxial grosso. Ele vai ser então utilizado em transmissões analógicas. Aliás, ele era utilizado em transmissões analógicas, né? Visto que as transmissões de imagem, de som, né, da forma com que eram feitas nas televisões, ela não acontece mais, né, em virtude aí da TV digital, né? A TV digital ter sido implantada praticamente em todo o globo terrestre, tá? Inclusive no Brasil. Então a gente tem aí uma troca, né, do analógico pelo digital. Então a gente tem hoje o uso maior, né, do cabo coaxial fino, né, o cabo de 50 ohms, e por isso que o de 75 ohms acabou ficando em desuso. Tá? Mas vamos falar sobre ele, vamos começar por ele, né, que é o nosso cabo coaxial grosso, né, que é o cabo de 75 ohms. Esse cabo coaxial grosso ele é conhecido como 10/5. Aliás, eu gostaria que você já fosse se acostumando com esse termo, né? Você ter um número, depois você ter lá a base e outro número, tá? A gente vai usar isso também quando nós estivermos estudando o cabo par trançado na próxima aula. Vamos utilizar esse mesmo termo, tá? O cabo par trançado, que é o grande ator aí das redes locais, né? O que é utilizado atualmente nas redes. Então a gente vai usar esse mesmo conceito dessa descrição aqui, um número, base e outro número. E o que isso quer dizer? O que significa que o cabo coaxial grosso ele é um cabo 10/5? Esse 10, pessoal, significa que ele tem uma velocidade de transmissão de 10 megabits por segundo. Tá? Já esse 5, né, significa que a extensão máxima para cada segmento de rede, sem que você precise repetir o sinal, é de 500 metros. Então você consegue trafegar até 500 metros sem precisar repetir, né, o seu sinal. Ou seja, você não vai ter uma atenuação, né, se você utilizar dentro dos 50 metros. Ou seja, se o nível lógico 1 vai sair com 5 volts, ele vai permanecer como 5 volts ou próximo a 5 volts, de uma forma bem aceitável, até por 500 metros, se você utilizar o cabo coaxial grosso. Isso é um tamanho bom, viu, pessoal? Um tamanho muito bom, o fato de você ter ali, conseguir trafegar por 500 metros ainda com o cabo coaxial grosso, com o cabo de 75 ohms. E aí essa velocidade de 10 megabits por segundo é a velocidade básica aí, dos cabos coaxiais. Isso vai aumentar muito no cabo par trançado e vai aumentar muito mais, né, nas redes de fibra ótica. Tá? Então, mas no cabo coaxial, no grosso que a gente está falando aqui, então essa velocidade vai ser de 10 megabits por segundo, quer dizer, velocidade máxima de transmissão. Falando ainda sobre o cabo coaxial grosso, pessoal, ele era utilizado nas transmissões então dos sinais analógicos das antenas, né? A desvantagem, né, era de ser muito grosso, tá? Então, onde o condutor chegava até 1 centímetro de diâmetro e aí tornava difícil a sua instalação por causa da sua pouca flexibilidade. Então, é lógico, né? 1 centímetro de espessura não dá para você dobrar esse cabo. Como que você vai passar esse cabo, né? Fica extremamente complicado, né? E aí a gente tem aqui uma foto, né, de um cabo desse. Ó, imagina só, né, a grossura desse cabo aqui, né, desse condutor central, sem contar, pessoal, que o cobre ele é um material muito caro, né? E como esse cara tem que ser mais grosso, bem mais grosso do que o cabo coaxial fino,
o de 50 ohms, então isso encarecia demais o uso do cabo coaxial grosso. Aí o pessoal tinha muito problema com relação a roubo desse tipo de cabo, não que no cabo coaxial fino não se tinha, mas no cabo coaxial grosso você tinha muito mais cobre, que é o que o pessoal utilizava aí para revender, né? Roubava para revender. Então o cabo coaxial grosso ele foi descontinuado, né? Hoje o seu uso ele é obsoleto, você tem muito pouco uso, tá, desse tipo de cabo por conta aí da queda dos sistemas analógicos de TV e de áudio, tá? E aí nós temos então o cabo coaxial fino. Então cabo coaxial grosso, 75 ohms, 10 base 5. Vamos falar agora do cabo coaxial fino. No cabo coaxial fino, ele vai ser conhecido como 10 base 2, e aí você já sabe que esse 10 é a velocidade máxima de transmissão dele, que é 10 megabits por segundo, tá? E esse 2 é de 200 metros, ou seja, ele suporta um segmento de 200 metros por segmento de rede. Então já é menor, né? Porque ele é mais fino, ele vai ter uma impedância menor, então ele vai suportar aí apenas 200 metros, ou seja, você consegue ter um enlace de cabo, né? Um segmento de cabo de 200 metros sem que você precise amplificar esse sinal do seu cabo, porque a tendência é que ele vá caindo lá, o nível lógico 1, ele começa com 5 volts, ele vai caindo, até que ele passa a ser compreendido como 0 volts. Então, isso vai acontecer se você usar mais do que 200 metros aí de segmento para esse cabo coaxial fino, tá? Que é o cabo de 50 ohms. Falando ainda um pouco mais sobre o cabo coaxial fino, ele vai ter um condutor bem mais fino, tá? Ele vai possuir um condutor de 4,7 milímetros de diâmetro, o que vai tornar ele muito mais flexível e muito mais utilizado. Tá? Então a utilização dele, pessoal, é para transmitir imagem e som, né? Em antenas, em circuitos de CFTV, que você já aprendeu o que é a de TV a cabo, né? Transmissão de imagem, né? Também um pouco de transmissão de dados. Tá? Então esse é o uso do cabo coaxial fino, esse é o que está valendo, esse é o que é utilizado atualmente. Então é o cabo coaxial fino que está em uso atualmente. Tá? Esse já é bem mais flexível, você já consegue utilizar bem ele. Bom, e aí a gente tem, né, o conector, né, que é utilizado nesse cabo coaxial fino, tá? Que é o conector BNC. Tá? BNC, pessoal, é um conector para cabo coaxial, né? Normalmente para aplicações de RF, porque esse tipo de cabo ele já foi utilizado nas redes locais, né? E hoje ele foi plenamente substituído pelo cabo de par trançado, aquele cabo azul que a gente tem nas redes. Então, mas o cabo coaxial já foi utilizado nas redes locais. Hoje não é mais, eu nem vou abordar o uso dele para redes locais porque ele é obsoleto. E ficando então próprio aí para aplicações de RF. RF é radiofrequência, tá? Então, que necessita de um conector rápido e de impedância constante. Esse é o conector BNC. Como que é o conector BNC? É esse daqui, ó. Principalmente esse daqui, ó. Aqui é um BNC tipo T, mas o que vai no cabo mesmo é esse conector aqui, aqui sem o cabo, tá? Aqui ele desmontado, tá? Onde aqui vai o condutor, a gente solda o condutor nesse pino, tá? E aí a gente passa a malha por volta aqui dessa estrutura aqui, né, desse pino, para pegar também, né, para que você aterre também o próprio conector BNC, que ele é condutivo. Então esse é o nosso condutor BNC. Então tá aqui, pessoal, a gente consegue ver tanto o conector BNC, né, a gente vê aqui o pino, né, que é utilizado, né, aqui para você estender a parte da malha, e aqui uma foto do cabo descascado, tá? E aqui como ele vem, como você compra o cabo coaxial, tá? Para depois você colocar então esse conector para você fazer o engate. Eu sei que existem outros tipos de conector também,
aqueles que não têm um engate tão rápido, que são utilizados muitas vezes também para você fazer a conexão de dados ou até mesmo de TV, de áudio, né? Então você tem outras formas aí de lidar com o mesmo problema, tá? Bom, pessoal, então tá aí, é isso que nós tínhamos para falar sobre cabo. Eu queria, antes, né, da gente encerrar a aula de hoje, falar sobre 2 conceitos importantes que nós temos. Um desses conceitos é o conceito de ruído. Então, quando eu falo ruído, né, e aí a justificativa, né, de você ter a malha do cabo coaxial é justamente para prever o ruído. Então, quando você fala de ruído, você tem o seguinte, tá? O ruído ele é a interferência que a transmissão de dados ou de imagem ou de som sofre devido ao campo eletromagnético gerado por alguma coisa. Então isso é ruído. Então, por exemplo, você tem ali um sinal, vamos considerar aqui um sinal digital, né? Um sinal de dados, né? Você vai ter lá uma interferência, né? Um motor, um reator, algo que tenha uma indutância tal que acabe interferindo nesse sinal, né? E aí você vai estar somando esse sinal ao seu sinal original. Então você vai desfigurar, né? Você vai até desconfigurar o seu sinal, porque aquilo que era nível lógico 1 pode passar a ser 0, aquilo que era 0 passa a ser nível lógico 1, então você tem uma desfiguração do seu sinal. Então é quando você soma um sinal externo ao seu sinal digital. Então, isso é ruído, tá? É diferente, né, do que nós chamamos de atenuação. Então, quando eu falo que um segmento do cabo coaxial não pode passar de 200 metros ou não pode passar de 500 metros, isso já é devido ao que nós chamamos de atenuação. Então, o que é atenuação? Eu estou somando um sinal ao meu sinal original? Não. Atenuação é a redução da tensão equivalente ao nível lógico 1. Então, eu tenho ali o meu sinal original. Depois de alguns metros, né, vamos imaginar que eu tinha lá um cabo 10 base 2. Então, meu segmento iria até 200 metros, mas eu passei de 200 metros. Eu estou lá com 700 metros. Então, o que vai acontecer com o meu sinal? Eu vou ter uma redução do nível lógico 1. Então, se aqui o meu nível lógico 1 era de 5 volts, aqui o meu nível lógico 1 vai ser de 2 volts. E qual é o problema disso? Chega uma hora que quem vai receber esse sinal, ele não enxerga mais os 2 volts como nível lógico 1, e aí ele vai entender como tudo sendo nível lógico 0. Esse é o perigo da atenuação. Dá para resolver esse problema? Dá. Então eu tenho um cabo coaxial, 10 base 2, o segmento é de no máximo 200 metros, mas eu preciso levar por mais, eu preciso levar por 800 metros. Então o que eu posso fazer? A cada 200 metros eu posso colocar um repetidor. É uma forma de você aumentar esse sinal, você amplificar esse sinal. Na prática você pode colocar lá 2 portas NOT, né? Ele inverte, depois desinverte e sai como nível lógico, mesmo nível lógico que entrou. É uma das formas que o pessoal utiliza para amplificar, tá? Só que isso tem que ser rápido, porque muitas vezes a frequência desse sinal é uma frequência muito rápida. Então essa é a nossa atenuação, tá? Então dessa forma aí a gente consegue resolver a atenuação. Então isso é comum nas redes, não só nas que utilizam o cabo de par, o cabo coaxial, mas também no par trançado, que é o principal cabo aí das redes, tá? Então tá aí esse cuidado que a gente sempre tem que ter, tanto com o ruído como também com a atenuação. Legal, pessoal? Então tá aí, esses foram os temas da nossa aula de hoje, e eu gostaria agora de convidá-lo a fazer os exercícios para validação da sua presença. Então são 4 exercícios, tá? Faça esses exercícios, verifique se não ficou nenhuma dúvida com relação ao assunto da aula de hoje. Qualquer dúvida, você pode voltar a esse vídeo, revê-lo várias vezes, tirar as suas dúvidas, e também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp.
Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!